que às vezes parece ser um peso, né? A gente está um dia mais na casa do Senhor e coisas assim desse tipo. Mas um dos desejos de Satanás é querer que nós não venhamos a conhecer a palavra. Esse é um dos desejos dele. Né? Então, quanto menos é que nem os governantes, quanto menos a pessoa for instruída, para eles é melhor, é mais fácil de manipular. No mundo espiritual também funciona assim. Quanto menos a pessoa conhecer a respeito do reino de Deus, para Satanás, melhor. Ele pode ganhar terreno, ele pode invadir a vida da pessoa, influenciar facilmente. Né? Mas enfim, né? Nós simplesmente estamos diante do Senhor como instrumentos dele, simplesmente isso, né, irmãos? Há muitas coisas que nós podemos fazer, mas há muitas que nós não podemos fazer também pelas pessoas. Uma delas é aprender com elas, uma delas é estar aqui no lugar delas. Cada um tem que fazer a sua parte em nome de Jesus. Ninguém vai ser arrebatado por ninguém. Né? Cada um, essa hora cada um, o Pai que fez é por si, infelizmente. Né? Mas nós estamos aqui enquanto isso. E entrando na parte de número 8, eu dividi esse estudo em partes. E estamos na parte de número 8. Só quero lembrar você que se você tem, dependendo do aparelho que você tem, né? Seu aparelho celular, se você quiser, esse estudo eu posso passar para você. É claro que aqui eu fiz bastante comentário. Nesse que a gente está passando, eu estou fazendo bastante comentário. Então depois de terminar, aí vai estar completo com os comentários que nós fizemos. Até então, vai ter só os tópicos, só alguma coisinha, né? Mas já é interessante. Depois que vai estar dividido por partes, comentários e algumas referências bíblicas que nós colocamos também, aí vai estar completo. Eu estava até pensando, depois que terminar esse estudo, né, fazer uma apostila daquilo que foi passado e deixar guardadinho, né, em nome de Jesus. Mas nessa parte 8 nós vamos entrar em um assunto chamado arrebatamento. Isso é coisa de grego para muitos, né? Então, antes de a gente entrar no assunto, é interessante a gente saber o que significa isso, né? Tem como a gente entrar no assunto sem saber pelo menos o significado da palavra a princípio. Alguém sabe o que significa a palavra em si, a palavra arrebatamento? Alguém entende? Tomar para ser. Então, irmãos, a palavra arrebatamento eu fiz questão de procurar diferente eu preferi procurar no dicionário secular, para ver o que o dicionário explicaria a respeito de algo, né, que é a maior esperança da vida do cristão. Né? E um dos significados da palavra arrebatamento é retirado com força ou com violência. Vai tiro. Eu estava olhando aqui, antes de entrar no dicionário secular, eu estava olhando aqui nessa enciclopédia de profecia bíblica, ela trata também sobre o assunto. E uma das coisas que ela fala a respeito de arrebatamento, a palavra arrebatamento vem da palavra latina, que é raptus, e que, claro, né, significa remover, significa arrebatar, ou alguém ser raptado repentinamente, algo feito assim de repente. Então, o próprio significado da palavra, né, é raptus, alguém ser raptado, alguém ser sequestrado, alguém ser levado. E arrebatamento, no dicionário secular, é um conceito que está presente, diz assim, é um conceito que está presente em algumas interpretações escatológicas cristãs, inclusive o dispensacionalismo. Dispensação é um período de tempo, criadas a partir do século de número 19, cujo pontapé inicial foi dado pelo ministro anglicano John Darby. E é uma interpretação de vários livros bíblicos, como por exemplo o livro do Apocalipse, ou o livro das Revelações, como muitos preferem dizer assim, dado ao apóstolo João sobre o futuro da humanidade, aquilo que aconteceria com os homens. E trata-se também de um momento que Jesus resgataria, olha só o que o dicionário diz. Trata-se também de um momento em que Jesus resgataria os salvos para a Nova Jerusalém, deixando na terra os demais seres humanos que não aceitaram como Salvador. Olha o que o dicionário secular diz. De acordo com a maioria das pessoas que advogam essa tese, que defendem essa tese, após o arrebatamento haverá um grande
grande caos na terra durante 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de guerra, aquilo que nós já comentamos, com o governo do anticristo, ou seja, um líder político, um líder mundial, um líder, alguém liderando o mundo todo. O falso profeta, um religioso ecumênico, aquele que juntaria todas as religiões em uma só, e a besta, o Deus da religião do futuro. E esse período é chamado de a grande tribulação. Tribulação, período, depois vem a grande tribulação. Após os 7 anos, Jesus voltaria novamente, junto com os salvos, para reinar no nosso planeta por 1000 anos. Após o milênio irá acontecer o juízo final, a entrada no céu e da nova terra, né? Ou seja, a nova Jerusalém. Então, você percebe, olha que dicionário secular diz. Secular está falando aí? Não um dicionário cristão. Você está lendo a Bíblia? Você vê que interessante, né? Que dicionário que é? Um dicionário que eu encontrei lá na... Puxa, não guardei o nome. Vou ter colocado o nome dele aqui. Não, esse dicionário eu peguei lá não. Deve ser mesmo. Alguns eu pego dicionário cristão, né? Dicionário evangélico, dicionário cristão, eu pego assim. Nem o Micael. Porque tem dicionário que dá uma descrição só e deixa o resto tudo lá. Tem uns que explicam assim bem abertamente, com muitas palavras. É interessante, muito interessante. Então, arrebatamento é mais ou menos isso que nós vemos, né? Alguém que é tirado com força, com violência, aquilo que o Senhor vem buscar, né? Nós já comentamos sobre isso, o Senhor vem buscar aquilo que pertence a Ele. E aquilo que Moisés fez é quando tirou o povo da escravidão lá do Egito, que também simbolizava, o Egito simbolizava também, é como se Moisés, que estava ali representando Jesus, tirasse todo o povo, onde ele disse assim, que do povo dele não ficaria nenhuma unha. Moisés, Faraó estava querendo negociar, né? Não, deixa os animais, deixa isso, deixa tudo. Moisés falou, não vai ficar nenhuma unha. Então o Senhor ele vai tirar também tudo aquilo que pertence a Ele. Não vai ficar nada, ou ninguém, melhor dizendo, daquilo que pertence ao Senhor. Amém, irmãos? Tem alguns comentários que diz, né, nos evangelhos, eu gostaria de estar dividindo com você. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 42. Nós vamos ler algumas referências no dia de hoje, ou na noite de hoje, né? O Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso de número 42, porque fala a respeito de um povo, que também fala a respeito de um grupo de pessoas, né? Mateus, capítulo 24, verso de número 42. Olha o que Jesus disse. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Por isso, estáis apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis, ou seja, na hora em que se não imagina, nem está isso no teu pensamento, exatamente essa hora que o Filho do Homem virá. E é por isso que ele pede para que nós estejamos vigiando o tempo todo, né? E muitas pessoas, irmãos, nos nossos dias, elas estão como? Você lembra quando Jesus pediu para que os discípulos ficassem vigiando com ele? Principalmente Pedro, Tiago e João, que eram os que estavam ali mais próximos. Um grupo de discípulos ficou um pouco mais atrás. Pedro, Tiago e João avançaram um pouco mais. E Jesus foi um pouco mais adiante. E a palavra de Jesus para eles é: olha, eu vou ali orar, vocês vigiem comigo. Me ajudem em oração, vigiem comigo. E Jesus voltou e eles estavam dormindo. Jesus, acorda aí, vigia comigo. Foi de novo, voltou dormindo. Acorda aí, vigia comigo. Foi e voltou, sabe, 3 vezes. Então, o que nós vemos na igreja de hoje? Né? Onde é que está a igreja de hoje? Todos os dias dá trabalho para vir à igreja, mas alguns dias a gente acha que não vale a pena, essa é a questão. Tem dias, eu falo assim, porque eu estava sentado, eu já sentei no banco, já participamos de vários ministérios, vários trabalhos na igreja. Há dias na semana que infelizmente nós achamos ou nós pensamos que não vale a pena. E na verdade é totalmente oposto. A escola bíblica, muitos acham que não vale a pena. Cultos de oração, muitos acham que não vale a pena. Na igreja, orar, poxa,
nem precisa orar. A igreja fica lá falando e tem pessoas que acham que isso não vale a pena, não faz diferença nas suas vidas. É por isso que vivem a vida sem sentido. É por isso que muitas pessoas estão dentro da igreja e ainda não têm suas vidas transformadas. Exatamente por isso. Às vezes a pessoa pergunta assim, mas se eu for para ser cristão, por exemplo, é igual a uma pessoa, eu prefiro não ser, a pessoa está na igreja todos os dias, eu não vejo mudança nenhuma, mas exatamente por isso, porque o fato de estar na igreja é uma coisa, agora buscar a Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, com todas as suas forças, isso é buscar a Deus com todas as suas forças, tem força para vir. Se, por exemplo, fosse para um passeio, por exemplo, no shopping, a pessoa tinha força para ir, está com jeito, que pede para sair mais cedo do trabalho, mas vai. Por exemplo, o tempo que a gente vivia nas festas juninas, vocês se lembram disso, irmão? Então, a gente vivia lá, a gente dava um jeito, o negócio era lá no sítio, o camarada ia a pé. Ou às vezes ia de ônibus, voltava a pé porque terminava tarde. O que é isso? É pagar o preço. Quando a gente se converte, as coisas mudam. A gente se esquece, há uma amnésia, sabe, espiritual. A gente se esquece do que é pagar o preço. A gente pagava, fazia as coisas assim, sabe, que era de se assustar para o mundo lá fora. Mas para Jesus a gente acha que não vale a pena. A gente gastava e desgastava a nossa vida toda. Hoje, infelizmente, muitos acham que não vale a pena. E por isso não tem suas vidas transformadas diante do Senhor. Porque não tem preço. Comentamos várias vezes a respeito disso. Onde tem altar, tem que ter sacrifício. Senão é como se isso não valesse nada. Como se isso não adiantasse nada. Altar sem sacrifício não existe. É uma coisa inútil. Totalmente inútil. Vida cristã sem se pagar o preço, sem se consagrar, sem se achegar mesmo a Deus, é totalmente inútil. Vamos chamar de, sendo bem radical, uma perda de tempo, uma pessoa ali se enganando ela mesma, né? A pessoa ela mesma se engana, né? Infelizmente é assim, né? Não dá para nem comentar diferente, porque é a realidade, né? Se tiver algum comentário, você pode levantar a tua mão, você pode fazer, tá bom? Você tem toda a liberdade. Então, irmãos, esse ensino, essa ministração ou essa aplicação, vamos chamar assim, do Evangelho de Mateus, nós já vimos Jesus falar a respeito de ele fazer essa comparação com Noé, né? Entre uma geração toda que existia na época de Noé, não eram poucas pessoas, mas entre uma geração toda daquela que existia na época de Noé, quem que se preparou? Ou quantos se prepararam de tantas pessoas que existiam na época? Só 8. Só 8 entraram na arca, né? Ou seja, puxa, de uma geração de tantas pessoas, só 8 entraram. A gente tem que mais ou menos, vamos trazer para a igreja local, a gente tem que mais ou menos a gente conseguir juntar todo mundo, acho que dá umas 60 pessoas, né? Se a gente conseguir juntar todo mundo, é difícil juntar todo mundo, né? Tem uns que é uma vez por mês, outros de vez em quando, tem uns irmãos turistas, tem uns que são fiéis, tem uns que vêm de domingo, porque trabalham, estudam, coisa assim. Mas a gente juntar, eu creio que dá umas 60 pessoas. Poxa, 60 pessoas, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas as crianças que estão, quase que deu número. Mas as crianças que estão ali, né? Ou seja, mas e aí, né? Assim, mas só Noé se preparou, só Noé estava atento para a volta de Jesus. Então a gente clama para a volta de Jesus, mas não está preparado às vezes para aquilo que a gente clama, né? Clama para a volta de Jesus, mas às vezes quer se policiar, né, sobre a nossa vida. É interessante que muitos irmãos falam tanto da volta de Jesus, aí quando você chega um pouco mais perto da árvore, dessa árvore que poderia dar fruto, você vê que o fruto não condiz. Não por um julgamento, mas pela palavra. Então a palavra não gabarita. Se você for do lado de alguém, você vai ver se condiz realmente ou não. Naquela árvore, naquele fruto, né? E você vai falar assim, se Jesus vier desse jeito, o negócio todo desconcertado, brecha, sabe? É uma coisa aqui, outra coisa ali, meu, problema. É problema. Então, é complicado, né? Então Noé ele estava atento, Noé se preparou para o dilúvio. E as pessoas, né, elas passaram pela tribulação. Ou seja, mas nessa tribulação ninguém perseverou, ninguém permaneceu. Ou seja, porque dilúvio significava também juízo. E a arca significava também a graça. Ou seja, pela graça de Jesus nós somos salvos. Não é mérito de ninguém, mas é um presente de Deus, é um dom de Deus para cada um de nós. Porém, existe o preço. Tem gente que fala assim, não é graça, é de graça. É de graça. Então pergunta, explica para mim por que Jesus mandou pegar a cruz. Por que Jesus mandou renunciar? Uma das coisas mais difíceis do ser humano é renunciar. Renunciar a si mesmo e pedir perdão para alguém, né? Renunciar a si mesmo e largar seus afazeres, largar até ir e vir para a igreja, né?
largar os compromissos, seguir para a casa do Senhor. A renúncia, irmãos, quando se fala em renúncia, é reconhecer que nós estamos fazendo errado e buscar aquilo que é certo. A renúncia, irmãos, é uma coisa na vida conjugal. Renúncia, você quer ter uma luta para o marido ou para a esposa pedir perdão para o outro. Meu Deus do céu. Parece que é o fim do mundo. Alguém reconhecer dentro de casa está errado. É o fim do mundo. Você escuta um perdão. A Bíblia diz, é claro, quando o pecador se arrepende, faz festa no céu. Mas eu acredito que quando há uma renúncia dentro de casa, há um acordo dentro de casa, olha, vou falar a verdade para você. Eu creio que o coração de Deus também se alegra falar que eu estou presente. Porque, meu Deus do céu, é um ali querendo ser mais que o outro e às vezes os próprios princípios acabam ficando para trás, né? Então, olhando para tudo isso, irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo 15, nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos falar a respeito de um grupo de pessoas. Você se lembra daquele grupo de pessoas? Aquelas 4 seitas que eram mais conhecidas no tempo de Jesus, que eram os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Vocês se lembram disso? As seitas mais conhecidas. Tinham outras, é claro, mas as mais conhecidas, né? E as mais populares, vamos chamar assim, são essas. Nos nossos dias tem outras, né? Tem Testemunho de Jeová, tem catolicismo romano, né? Que é a obra mais perfeita de Satanás aqui na Terra, né? Os mormons, né? Esses dias eu comentei com alguns irmãos, eu estava aqui, eu não lembro se eu estava aqui estudando, né? O que eu estava fazendo aqui. Aí eu escutei uma risada, escutei alguém rindo. Falei, rapaz, esse sorriso parece estar muito perto, parece estar aqui no portão. Aí eu cheguei, eu olhei para aquele buraquinho, tem em cima, né? E tem embaixo. A gente às vezes pede para a criança, né? Filho, dá uma olhada lá para o pai, quem está chamando. Ele vem e olha pelo de baixo. Então tem em cima e tem embaixo. Ele olha mágico lá. Aí eu olhei assim, eram 2 mormons. Eles estavam rindo da placa ali, da identificação da igreja, e tirando foto. Eu falei assim, tá, deixa aí. Peguei e tirei o cadeado, tá só moscado. A gente deixa só moscado o cadeado. Desmosquei o cadeado aqui, sem fazer barulho. Coloquei o cadeado de lado, fiz assim com a porta. Pá! Eu falei assim, tudo bem, irmão? Tá precisando de alguma coisa? Aí um olhou para um lado, outro olhou para o outro. Sabe, ficou sem saber o que fazer. Pegou o celular que nem tocando estava, já colocou aqui, saiu para baixo. O outro não sabia o que fazer, ficou aqui na frente. Eu falei, você entendeu aqui pro outro, né? Que ficou, você entendeu o que você está olhando? Você entendeu? É do futuro, né, pessoal? É do passado, do presente e do futuro. É do plano de Deus, né? Através dos séculos, foi o plano divino. Expliquei para ele. Falei para ele a respeito depois que terminei de falar, ele falou assim, eu falei para ele, diferente daquilo que o Smith explica, né? O seu pastor, diferente daquilo que ele explica. Não, o Smith, o profeta Smith, eu falei, não, o Smith, profeta é outra coisa. E ele falou assim, você conhece Smith? Eu conheço. Conhece a história de Smith, conhece a fundação da tua igreja, sei daquilo que vocês acreditam, não sei. Aí ele começou a falar algumas coisas, eu falei a respeito da palavra e ele ficou assim todo meio, porque é diferente, é uma coisa que eu falo para você, irmãos, quando você simplesmente fala para um testemunho de Jeová que vem na porta da tua casa com a Bíblia na mão, você vai falar o que para ele? Ele está com a Bíblia que muitas coisas tem, embora sejam muitas coisas adulteradas, mas muitas coisas tem aquilo que você tem na tua também. Você vai falar o que para ele? Tá certo, é verdade. Essa tem razão, está escrito, né? E fica por isso mesmo? Negativo. Como é que você pode, por exemplo, a Bíblia diz que algumas coisas, irmãos, nós não podemos nem receber para não ter parte com elas. Se a gente recebe, não por educação, mas se a gente recebe, irmãos, automaticamente você está colaborando com o trabalho que ele está fazendo. E você está deixando de instruir alguém que é cego. E ele vai continuar na cegueira dele se você simplesmente der crédito por respeito ao trabalho dele. Qualquer trabalho é digno. Trabalho de falso profeta não é digno, não. É digno de ser apedrejado. Trabalho de falso profeta. Trabalho de enganar as pessoas. Não tem nada de dignidade nisso. Nada de dignidade. Então, as trevas, elas têm que ser expostas, assim como diz lá na carta aos Efésios. Expor as trevas. Não concordo com isso não é de Deus, vem do diabo. Então, a verdade é essa, você mostrar a verdade de Deus, né? Mas para isso, a gente tem que estudar um pouquinho. Mas olha só, a gente vai falar de um grupo de pessoas assim, que manipularam também a lei, e é por isso que Jesus sempre batia em cima desse povo. Eles conheciam, mas eles manipulavam a lei. Olha só que interessante.
Mateus capítulo 15, versículo 1, está escrito assim: então alguns dos fariseus e mestres da lei, olha só, fariseus e mestres da lei, conheciam muito bem a lei, vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram: por que é que os vossos discípulos, eles comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim os ensinamentos que recebestes dos antigos? Jesus respondeu: por que vocês desobedecem os mandamentos de Deus e seguem seus próprios ensinamentos? A gente vai entender isso. E seguem seus próprios ensinamentos. Pois Deus disse: respeite seu pai e sua mãe. E disse também, ou seja, seja morto aquele que amaldiçoar seu pai e sua mãe. Olha só, e seja morto. Ah, filho, não faz mais isso. Não, ele tinha que ser morto, tinha que ser apedrejado, tinha que ser morto. Aquele que amaldiçoar seu pai e sua mãe. Mas vocês ensinam que, se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar seus pais em sinal de respeito, né, vocês poderiam dizer, mas diz: eu dediquei isso a Deus. Daqui a pouco você vai entender sobre isso. Eu dediquei isso a Deus, e então não precisa ajudar seus pais. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus, para assim seus próprios ensinamentos. Hipócritas, Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: este povo com a sua boca diz que me respeita ou que me honra, mas a verdade no seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, ou seja, não basta simplesmente adorar. Nós sempre cantamos em espírito e verdade. Quando há obediência, irmãos, a adoração ela é válida, mas quando há desobediência, a oração ela é inútil. Jesus disse: adoração é inútil, pois eles ensinam leis. Aqui diz uma palavra de uma maneira humana, né? Como se fossem meus ensinamentos, ou seja, algo mudado, algo modificado. E Jesus fala sobre a impureza. E ele diz assim: e Jesus chamou a multidão e disse: escutem e entendam. Que é o versículo 11. Não é o que entra pela boca faz com que alguém fique impuro ou que contamine alguém. Pelo contrário, é o que sai da boca, é o que pode tornar a pessoa impura ou imunda. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse. Jesus respondeu: toda planta que o meu Pai que está no céu não plantou será arrancada. Não se preocupem com os fariseus, são guias cegos, e quando um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. Então tem vários ensinamentos aqui que muitas pessoas até mesmo, então vamos chegar lá, se der tempo de chegar lá hoje, algumas coisas eu creio que você vai tirar assim de dentro de você. Eu vou só dar um toquinho aqui no versículo de número 13, só para você ter ideia. Depois a gente volta lá no começo para a gente comentar o que Jesus realmente queria falar com os fariseus e o que eles faziam com a lei de Deus. Por isso que Jesus sempre reprovava eles, Jesus sempre chamava eles hipócritas. Nós sabemos, irmãos, que a Bíblia foi escrita para judeu, para gentios, né, e para a igreja, a palavra do Senhor. Algumas cartas, algumas passagens específicas foram escritas diretamente para uma pessoa específica. Principalmente quando Paulo estava tratando com alguns ali na igreja, a gente aprende, claro, com os acontecimentos, mas a palavra era para aquele fulano que estava lá. Eu entreguei fulano nas mãos de Satanás, para que pelo menos a alma dele seja salva. Eu preciso pregar isso aqui, eu te entrego nas mãos de Satanás. Não existe, é para fulano de tal. Ele aprontou. Então, Paulo, por exemplo, diz assim para Timóteo: ó Timóteo, toma vinho, porque Timóteo tinha certa dificuldade, tinha problemas seu de estômago, tinha enfermidades, segundo os estudos, segundo a palavra. Então, principalmente pela região que ele estava, o apóstolo Paulo disse assim: olha, tome vinho, né? Não tome água, tome vinho por causa do seu estômago, porque ele tinha algumas dificuldades. Então, eu não posso tirar isso para mim. Algumas enfermidades que o próprio médico ele aconselha você a tomar um pouco, pelo menos por um período de tempo, até aquilo melhorar. Acontece isso também em alguns casos. Mas olha só que interessante, esse aqui curioso. Jesus falou aqui no versículo 13 que toda planta que meu Pai que está no céu não plantou será arrancada.
Ou seja, alguns usam isso para predestinação. Então é predestinação. Quem Deus tiver que salvar, Deus salva. Ele não está falando isso. Ele está falando isso com relação aos judeus. Porque o judeu sempre foi o povo escolhido de Deus. Sempre foi. Nunca deixou de ser e nem vai deixar de ser. Não significa que Deus não tenha um plano para os outros. O povo escolhido são os judeus. O povo eleito, aquele que não era e passou a ser, aí o plano da salvação se estendeu para toda a humanidade. Esses somos nós. O povo judeu é escolhido. Nós somos os eleitos de Cristo, não é, irmãos? E é por isso que Jesus ele diz lá em João capítulo de número 15, ele diz assim: não fosses vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Essa palavra não é para a igreja. Senão haveria assim, alguns poderiam levar para o lado da acepção, como alguns poderiam levar também para o lado da predestinação. Deus predestinou então aqueles, porque ele escolheu, então os outros Deus não escolheu, não. O plano da salvação se deu para todos. Mas Deus está tratando ali com os judeus, com os discípulos. É algo diferente. Amém? Então, antes de entrar no comentário, alguém quer falar alguma coisa? Fazer um comentário? Então, irmãos, no versículo 1, o que está acontecendo ali? Qual é o que se desenrola ali? O fato de os fariseus eles terem viajado para Jerusalém, para Galiléia, para ver Jesus, indica a sua reputação, ou seja, a sua fama, a fama de Jesus. Então, Jesus está fazendo isso, Jesus está ensinando como eles mesmos chamavam de uma nova doutrina, de um novo ensinamento. Então, eles foram para Jerusalém para ter com esse Jesus, para saber se realmente era tudo aquilo que eles ouviam falar das pessoas, né? Porque a fama de Jesus tinha se espalhado por todos os lugares. No versículo 2 ele trata a respeito, irmãos, da tradição dos anciãos, e essa que é a questão, a tradição dos anciãos. E não era a lei de Moisés, era a tradição dos anciãos. É uma espécie de uma misturança que eles faziam, aquilo que Satanás ele fez lá no Jardim do Éden. Mistura um pouco de mentira com um pouco de verdade, então é mais fácil o povo engolir. Os anciãos eles faziam a mesma coisa, e os mestres da lei, né, juntamente com os fariseus. Mas olha só, então eles usavam isso como uma tradição baseada em uma interpretação da lei. Não era a interpretação da lei, mas simplesmente baseada na interpretação da lei. É como se você pegar, por exemplo, um livro ou uma Bíblia, por exemplo, das Testemunhas de Jeová. Por exemplo, uma nova tradução, né, do Novo Mundo. Ou seja, mas não uma tradução simplesmente disso que a gente fala, revista corrigida, revista atualizada, na linguagem de hoje. Não simplesmente essa tradução, linguagem contemporânea, não simplesmente essa tradução, mas uma tradução feita por eles mesmos, adequando algumas coisas segundo os seus costumes. Então muitas coisas ficaram para trás. É como, por exemplo, quando você pega o livro dos Mormons, já está dizendo um outro testamento de Jesus Cristo. Mas a própria Bíblia condena em Gálatas capítulo 1, né, que diz que se ainda que nenhum outro evangelho, alguém pregando outro evangelho, o anjo do céu, aquele que revelou para Smith, né, seja ele maldito, seja ele amaldiçoado, ou seja, isso é do inferno. Né? Então Jesus deixou claro isso. Então, irmãos, quando eles faziam tudo isso, né, eles traziam isso como tradição para si. É interessante que quem crê ainda, irmão, por tradição, quem crê na tradição, às vezes você vai falar alguma coisa para alguém, por exemplo, a pessoa ela deixa a palavra de lado e ela vai para a tradição. Não, mas a tradição da igreja, e quando entra na tradição, irmão, já sai da palavra. Entrou na tradição, a palavra fica para trás. Vamos ver o que diz a palavra. A tradição é segundo plano. A tradição, se ela estiver em concordância com a palavra, amém. Sabe? A tradição não é que você tem que orar de joelhos simplesmente para que Deus te ouça. Isso aí é coisa de homem, sabe? Na Bíblia você encontra pessoas orando de joelhos, você encontra pessoas orando deitadas, assim como no caso de Ezequias, você encontra pessoas orando de pé, como várias vezes Ezequiel, você encontra pessoas orando, de tantas maneiras, você encontra pessoas orando, Jesus mesmo. Quando ele, você se lembra de uma passagem bem conhecida que diz que quando levantou lá a tempestade, eles foram acordar Jesus. O Senhor não se importa que nós pereçamos? Jesus fez, ficou de joelho, colocou o véu na cabeça, repreendeu a tempestade. Não. Jesus se levantou no barco, mandou o vento se aquietar, a tempestade cala a boca, sossega, rio, pronto, sossegou. Jesus poderia fazer isso, né? Mas a falta de conhecimento
aquilo que nós chamamos de honrar a palavra acima de qualquer coisa, faz com que muitas pessoas acabam se sujeitando a isso, sujeitando às tradições dos homens. E o próprio Jesus diz que a tradição dos homens aniquila a palavra, cancela. Se acreditamos na palavra, na tradição do homem, é como se a palavra de Deus não tivesse efeito nenhum para nós. A tradição cancela, aniquila a palavra. Deus não divide glória dele com ninguém. Não divide. É por isso que Jesus diz que aquele que crê, assim como diz as Escrituras. Você já leu isso? Nunca leu? Já leu isso? Assim como diz as Escrituras, não como diz as tradições. Aí alguma coisa vai acontecer na vida da pessoa, né? Sem contar os que formam sua própria teologia, né? Mas enfim, a tradição não era a lei de Moisés, e sim uma tradição oral baseada na interpretação da lei, ou seja, partes da lei que interessavam a eles e que convinha a eles. Isso era a tradição dos anciãos. Por isso que Jesus catava um porrete, né? E o que diz a palavra do Senhor? Você se lembra do que está escrito lá no último capítulo de Apocalipse, lá no último versículo também? Daqui a pouco você pode pensar assim, eu vou falar algo que talvez você pense, mas eles não tinham isso na época. Então deixa eu ler primeiro Apocalipse, depois eu vou onde eu sei que eles tinham na época. Apocalipse 22, 18 diz assim: Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas desse livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará o castigo delas e as pragas descritas nesse livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa delas, das palavras da profecia desse livro, Deus tirará sua parte ou sua bênção descrita no livro. E isto é a sua parte do fruto, e também a sua parte do fruto da árvore da vida, e também a sua parte da cidade santa. Agora, isso aí eles não tinham. Tudo bem, isso ainda ia ser revelado para João, mas isso aqui eu sei que eles tinham. Olha, Deuteronômio capítulo 4, isso aqui eu sei que eles tinham. Porque era a parte disso que eles tiravam para poder formar suas tradições. Deuteronômio capítulo 4, verso 1. A partir do verso 1. Isso eu sei que eles tinham. Porque está incluído na Torá, então eles tinham. Depois Moisés disse ao povo de Israel: obedeçam todas as leis e todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam. Ou seja, se eles não obedecessem, eles não iriam viver, não simplesmente na carne, mas espiritualmente falando, ou seja, eles iriam perecer. Traduzindo, eles iam estar distantes de Deus, e no pouco mais fundo eles iriam para o inferno e futuramente lá de fogo. Então obedeçam. Aí continua. Para que vivam e tomem posse da terra do Senhor, da Canaã, fisicamente falando, onde muitos entraram. E o Deus dos nossos antepassados vai dar a vocês. Olha só, não acrescentem nada à lei que lhes estou dando, nem tirem dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor nosso Deus. Senão, voltando aqui, eles iriam morrer, espiritualmente falando, morrer, perecer. Eles não teriam salvação. Assim, casando com aquilo que nós lemos lá no livro de Apocalipse. Pode tirar o que quiser, porém, vai ser tirado de você também. Simplesmente isso. Já basta para você, para a vida dele nem fazer mais sentido aqui na terra. Viver para quê? Né? Se o melhor, na verdade, foi tirado da pessoa. Né? Então, é exatamente isso que eles faziam. Então, o lavar as mãos, eles lavavam as mãos com um ato cerimonial. Não simplesmente, com uma higiene que eles faziam isso. Não para remover simplesmente as impurezas, mas eles faziam isso com um ato cerimonial. Eles eram doentes, irmãos. Eu estava vendo dias atrás a respeito desse assunto. Quando eles chegavam em algum lugar, eles encontravam água. Sabe o que eles faziam? Eles simulavam como se eles estivessem lavando as mãos. Eles eram doentes. Então, para eles, o que importava era a tradição. E Jesus, o que Jesus fez? Foi começar a mão. Fala, mestre, você lava a mão. Aí Jesus vem pancadão. Porque Jesus já fez aquilo, ele fazia muitas coisas de propósito, porque sabia aquilo que eles iam fazer, aquilo que eles iam falar. Jesus conhecia o coração deles. Então, Jesus ia na veia, cortava o mal pela raiz.
Lembra que nós comentamos a respeito de... Bom, não vou nem comentar a respeito disso, deixa pra lá, 3 pontinhos. Algumas coisas a gente guarda, deixa pra lá. Voltando aqui. Então, muitas coisas Jesus que ele fazia, ele incendiava, jogava gasolina ali, jogava um foguinho ali, pegava fogo aí, ele chegava, tá vendo isso aqui, ó? Você fala que é para obedecer, aí vocês, onde é que vocês estão? O que vocês estão fazendo? Né? Então, no versículo 3, eles já haviam acusado Jesus e os seus discípulos de terem transgredido as leis e os ensinamentos dos antigos rabinos. E por sua vez acusou-os de terem transgredido o mandamento de Deus. Olha só. Ou seja, qual era o mandamento maior? Aquilo que os rabinos estavam ensinando, que também já era algo modificado, que era algo simplesmente baseado na lei de Deus, não simplesmente a lei, mas algo baseado simplesmente a lei, né? Ou para facilitar suas próprias vidas, né? Porque tem gente que vive assim, irmão. Tem gente que você fala da palavra, isso é a teologia do achismo. Você fala a palavra, a pessoa fala, não, pastor, eu sei, mas sabe o que é que eu acho que... Eu acho, também pode afastar de Deus. Vai afastar da palavra, então está em outro lado, está em outro caminho. O que você acha? Hoje eu tive um debate com um cara hoje que ele era contra o dízimo. E ele disse que já foi na igreja, você pode ter ido na igreja, mas você servir a Deus, você nunca serviu. Pela opinião que você tem, o cara ficou bravo, meu Deus, falei umas palavras para ele lá. Entendeu? E acabou, acho que até infiltrando o coração dele, porque o cara achei meio zoeira, assim, brincar. Aí quando o cara chegou meu patrão lá pra gente lá que tá trabalhando, aí você pode usar esses caras, mas zoa o irmãozinho, não, porque ele é cristão, ele é irmão, não sei o quê. Então quer dizer que uma palavra já infiltrou no coração dele, né? Que ele falou que era contra tudo. Eu falei assim, não, eu sou fiel, eu dou 10% do que eu ganho. Ah, você é louco, você tá dando dinheiro pro pastor andar de carro. Pessoal, irmão, você não sabe qual que é a luta de você congregar numa igreja. Você não sabe qual que é a luta, o desenvolvimento de uma igreja, você chegar numa pessoa que está enferma, assim como você está cego também, não está vendo a palavra. Eles, eu acredito que sempre quando você for discutir com uma pessoa sobre dízimo, ou ela vai usar duas saídas. Ou que você está enriquecendo o pastor, ou que o dinheiro está que o dízimo está no Velho Testamento. Ou está enriquecendo o pastor, ou está no Velho Por que Testamento. vocês viram essa brincadeira? Eu falo assim porque daqui a alguns dias a gente vai estar trabalhando no evangelismo sobre supostas questões que a gente ouve lá fora. Ou seja, algumas coisas que a gente ouve, às vezes, em tal lugar. Então a gente está preparando algo para a gente trabalhar em cima disso. Né? A gente evangelizar um desses dias, a gente vai chegar e vai fazer simulações a respeito do que a gente pode enfrentar lá fora. Também perguntar assim para vocês o que vocês viram. Eu acho que hoje que eu vou falar, acho que tem que ter uma relação dele, porque você, em vez de você dar esse dinheiro para você, dá para mim. Eu disse, não, primeiro que ele já está filmando. Não, basicamente, você viram para ele. Eu falei para ele que, assim, ó, Jesus recarregava o dízimo. Ele foi da viúva, né? Lucas capítulo 8 fala a respeito das ofertas. Né? As ofertas das pessoas que se convertiam. Não, ele pegou uma oferta da viúva que ela deu de todo o coração que ela deu, não foi? Sim, da viúva pobre lá. As Foi o que eu moedinhas. indiquei a ele, ele não é dízimo. Ele fala de oferta. Né? Mas é isso aí. Ó, eu comentei isso várias vezes com os irmãos. O pastor, quando ele veio comentar a respeito desse assunto, quando alguém perguntou para ele é pastor. É que alguns eles só procuram a gente quando é para. Puxa, rapaz, tem uns negócios que eu não sei. O que você acha? No começo até fiquei meio bravo, né? O cara querendo debater, mas depois você viu que eu vi que filtrou no coração dele a palavra, sabe? Eu vou ler um trecho aqui para você. Olha só. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo de número 6. Porque eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Agora olha só. Desde os dias dos vossos pais, os antepassados, desgastos dos vossos... Antes ele já tinha condenado os sacerdotes, porque ofereciam qualquer coisa para o Senhor. E depois que ele chega na igreja, primeiro Deus trata com a liderança para depois tratar com o povo. Sempre foi assim. E você pode ver, por exemplo, até no Jardim do Éden, isso é fato. Deus não chegou para Eva
Eva que foi enganada, Adão não. Deus podia chegar para ela e falar, puxa Eva, você deu ouvido para essa cobra safada aí? Deus não falou isso. Deus foi tratado com autoridade. Olha, aconteceu. Ah, sim, eu comi. Foi tratado com autoridade. Depois ele foi tratando para baixo. Aí a mulher, a serpente largou lá para o último, porque era terceiro plano. Então, mas autoridade e hierarquia. Então, primeiro Deus trata com o sacerdócio, depois Deus vem pegando o povo de Deus. Ele disse assim: desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, não guardastes, tornai para mim e eu tornarei para vós. Mas vós dizeis, tornei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Ou seja, isso consiste em roubo. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, se dizeis que te roubamos. Deus responde nos dízimos e nas ofertas alçadas, não somente nos dízimos. Com maldição sois amaldiçoados. Quem abençoa? O sacerdote? Não. O próprio Deus, a própria palavra. Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se não vos abrir a janela do céu, nem vos derramar sobre vós uma bênção tal que dela nos advenha maior abastança. Olha só, por causa disso o pastor vai repreender o devorador. A própria palavra faz isso. E por causa de vós, repreenderei da fidelidade, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E ele continua dando a descrição de Deus. Ou seja, se vocês te roubar, darmos legalidade para que o devorador age na vida da pessoa. O devorador não age só no poder financeiro, não. O devorador, ele devora, ele age em muitas áreas da vida da pessoa. Às vezes a pessoa acha que financeiramente falando ela está bom, mas a vida dela está sendo destruída em outra área porque tem legalidade. Na área da saúde. Agora, Novo Testamento, Mateus capítulo 23, verso 23. Volta naquilo que nós já comentamos alguns dias atrás. Algumas coisas Deus trata várias vezes porque era a dificuldade que eles tinham na época, né? Então, Mateus capítulo 23, verso 23. Então o povo tinha muitas dificuldades na época, então Deus ele tratava por várias vezes por causa daquelas dificuldades, Deus fazia questão de lembrar. Agora, aquilo que não era problema para o povo, Deus simplesmente falava, Jesus simplesmente falava, porque eles não tinham problema com relação a obedecer isso. E exatamente isso que acontece no Novo Testamento. Olha só: ai de vós, escribas e fariseus, ó, de novo o povinho, ó, hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã e do endro. Você sabe por que ele diz isso? Porque antes as pessoas elas davam o dízimo também daquilo que eles plantavam, daquilo que eles colhiam. Era dado o dízimo do cereal, era a renda da fazenda, era dado. Provérbios também fala a respeito disso. Dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. E desprezais o mais importante da lei. Ou seja, não adianta vocês darem mais o dízimo e desprezam aquilo que vem na lei, né, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, quais? Dízimo. E não omitir aquelas. Fé, misericórdia fé e misericórdia. Ou seja, você não pode desprezar uma, mas você também não pode omitir as outras. Você tem que ser dizimista, mas também tem que obedecer a palavra. Agora, indo um pouco mais além, aquilo que eu comentei com o pastor um tempo atrás, que está registrado em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 10, o móvel já começa a dar uma direta. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, volta um pouquinho no 9. Isso interfere na própria salvação. Muitos falam assim, imagina, pastor. Olha só, não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, homossexuais, ativos ou passivos, como diz na tradução NVI, né? Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores. Não fala de ladrão, de roubador. É a espada de dois gumes, pega na ida e pega na volta. E herdarão o reino de Deus, ou seja. Então, aquilo que a gente sempre comenta. É interessante a gente ter assim, guardar alguns versículos assim,
Quando eu tinha alguma dificuldade, sabe o que eu fazia, irmãos? Assunto, por exemplo, divórcio. Eu escrevi assim, divórcio, escrevi algumas referências na Bíblia, eu escrevi assim, algumas referências para o divórcio, pelo menos aqui. Eu marcava assim na minha capa, pelo menos eu já vou direto na sua. Alguém perguntar sobre adultério. Viu lá, tinha uma coisinha sobre o assunto já. Então, tem maneiras assim a gente facilitar. Né? Assim eu digo porque às vezes a gente é abordado em horas que a gente nem imagina. Mas com a Bíblia a gente está. E a questão é, onde é que está escrito? Alguém pergunta, sobre a volta de Jesus, eu fiz versículos assim, volta de Jesus, arrebatamento. Se tem uma coisa para falar, pelo menos. Uma coisa que tem, mais geral algum impacto. Né? Então, tem tudo isso. Então, a gente vai separar um dia desses aí, para a gente estar conversando sobre aquilo que a gente ouve. É interessante, né? A gente está conversando sobre o que a gente ouve lá fora, a respeito de abordagem, né? Aquilo que as pessoas vêm perguntar para a gente também é interessante, porque a gente pode estar discutindo isso em grupo. Ele pode falar uma coisa para você, mas o outro não está falando. Né? E a gente pode estar esclarecendo, se possível, né? Algumas coisas aí, algumas dúvidas que talvez nós tenhamos. Já mostra esse pouco negativo, né? Eles olham muito pelo fulaninho lá, o menino, vê nas igrejas, as pessoas olham por isso aí. Mas assim, rapaz, você vê a situação do meu pastor, até dó dele, vem até calma pra construir na igreja, rapaz. É isso ainda. Assim, independente também, não julgando ele se faz, né? Independente do que ele estiver fazendo também, ele vai prestar conta com Deus, cada um presta conta do que faz. Esses programas de TV dão uma impressão muito ruim. Por exemplo, eu vou lá em casa que toda vez que eu coloco um programa evangélico, eles já colocam a mão na carteira e falam, deixa eu esconder a carteira aqui que esses caras podem pegar de mim. Então, você vê que até... Você fala para ele pega de você ou Satanás pega a tua alma? E ele é testemunho de baixo. Ou Satanás pega a tua alma? Não, eles acreditam que o dia de trabalho. Na lei que Jesus veio tirar ele. Até que tivesse na lei, Jesus veio essa lei. Até onde está a congregação, a gente chama como Deus, né? Não, na congregação. Porque tem parente que é da congregação, nossa, também não perde dia. Só que é assim, né? Quando eles normam, de lá que eles têm, tipo assim, um mural. Aí se você quiser dar oferta para jovens, dar oferta para terceira idade, dar oferta para construção, é assim. Aí você pega o envelope e oferta. Eles se reúnem, é isso que eu não consigo entender. Você tem uma ideia, ninguém dá dízimo, mas os caras têm um grupo de imobiliário dentro da igreja. Vai fazer o erro. O primeiro irmão que chega e está construindo a casa, eles ajudam. Mas eu vou. Eles têm um grupo de imobiliário dentro da igreja. Só lá
pelas costas. Todo mundo gosta de Então, isso que eu não entendo, Antônio, porque não é dizimista, não oferta nada na igreja. Às vezes as ofertas são generosas. Ah, sei. Por exemplo, Hoje mesmo eu assisti o Soares, ele estava contente, assim, hoje, não sei se assistiu o Soares. Hoje eu não assisti. Empresário, deu uma igreja, estava chamando advogado do Soares para passar no nome do Soares. Fez a igreja prontita, mas daqui é da igreja. Não, ainda existe pessoa que investe nessa área. Agora que no final você gasta para ele, nossa, não precisa. As pessoas, investimento que investe, não precisa. Só que Deus não pensa assim, eles colocam do lado dele, pensar ao contrário dele. Porque você vai olhar e falar, Eles têm serviço por assinatura, vende no altar, né? É estranho, né? Se Jesus não quis que vendesse nem lá fora, que dirá lá dentro. Não tem tempo. Acaba misturando O shopping do povo em São Paulo é pela esquerda, o Rio é pela direita. Não, pelo menos o choque do povo é do outro lado, né? Lá de fora. Agora no altar. então, o moço de dar a mensagem e ficar passando aquelas contas bancárias embaixo. Aí, eu acho que pode sair. Não, tem as igrejas maiores hoje, você passa o cartão para dar o dízimo. Eles têm a maquininha na Cielo lá, você vai lá, a Assembleia de Deus mesmo tem. Eu fui na Assembleia de Deus lá, os pastores, os diáconos lá, fica tudo com a Cielo na mão assim, ó. É verdade, mas é uma forma de dar o dízimo mesmo, 10%, não vai mudar nada. a diferença é que vai te falar. Só vai mudar o Um tempo atrás, que a Receita Federal começou a bater em cima, eles começaram a exigir, depois passou isso. Eles começaram a exigir que os dízimos não fossem recolhidos na igreja, mas fossem depositados na conta bancária da igreja. Ficou um tempo assim, depois passou isso aí. Agora, se é difícil a pessoa trazer no altar, ela vai lá no banco, você tem uma desculpa aqui, lá não tem desculpa. Pois é, coisa, né? Igual a gente usou a Bíblia normal e uma. Tem gente, como? Eu já mando buscar as pedras na lei, na então da praça. Isso é original. É que duas pedras debaixo do vaso para a igreja. Eu estou com o original, vai voltar. Só vai para. O pergaminho já é modernidade, já é modernidade. Então, separado versículo por versículo, Daí o mandamento foi escrito na terra. aí as pedras, 6 mandavam e 4 não. É que você vai estar, você quer andar no original, copia. Eu acho que o importante é ter a fidelidade. A Bíblia diz, A fiel à palavra. nós lemos alguns dias atrás que a palavra ela tem que estar gravada, não está no nosso pé, mas gravada no nosso coração. Que pedir que já seja Eles cada gravado. Bíblia ser coisa rosa, de outra coisa, não aceita. Tem que ser né? Eu já conversei com ele assim, nossa, na Bíblia não tem nada, fica com coisa rosa. Eu era bem cabeça por aí, aí essa coisa de ter virado no celular e ter não aceitava não. Até hoje de ter virado no celular. Até hoje o pastor falou, onde que tem que estar? Vai pegar essa saudade vai estar. Tá bom. Faz sentido. No ônibus, por exemplo, eu leio que tem um celular. Eu fui no mês da igreja só no celular. O pessoal acha que está vendo joguinho, acha que tá, ninguém está navegando, está navegando na palavra. Desde que seja fiel à palavra, não seja uma coisa. Amém, irmãos? Então, esse povo que eles faziam, eles adaptavam aquilo que eles já mudaram, eles adaptavam segundo a vida deles, né, para facilitar para eles. Né? E os escribas e os fariseus, eles colocavam os seus conceitos acima da revelação de Deus. No livro de Salmos, nós já lemos várias vezes aqui. A palavra de Deus ela é colocada acima do próprio Deus. A palavra nossa é colocada acima de nós. Sabe por quê? Você fala e você tem que honrar o que você falou, ou seja, está debaixo do que você falou.
livro de Salmos fala a mesma coisa a respeito da palavra. O que nós lemos lá em Malaquias capítulo 3, versículo 6? Eu sou o Senhor e não mudo. Claro, ele disse aquela palavra. E ele vela por aquela palavra, então ele tem que andar debaixo da palavra. Ah, vai ter que acontecer um arrebatamento? Vai ter que acontecer. Isso tem gente que fala assim, mas você vai ter que lidar com não. Isso aí não. Agora, Senhor, arrebatamento vai ter que acontecer? Está escrito. Falando em arrebatamento, quem são os 144 mil, o que eles representam e se tem brasileiro no meio deles? Apocalipse capítulo 7. Fala a respeito das 12 tribos de Israel. Ou seja, não tem brasileiro, só israelita, né? São marcados os selados aqui E no os dois profetas lá? Então, isso que eu ia falar, que o Brasil está cheio de TJ e eles só tem 144 mil. Não, é 12 tribos de Israel, se vocês vão lá ver, já está 144 mil. As duas testemunhas. Ninguém brasileiro no meio. Quem são? Já está escrito ali quem são os 144 mil que foram Você comprados. vai falando do Bauru de gente interessado. Não, deixa a autoridade espiritual falar o que significa, o que eles representam, se alguma coisa a mais. Quem são os 144 mil? O que eles representam? Qual que é o. Quer explicar? Ah, você quer saber também? Sim. Não, eu tô querendo saber. Os 144 mil foram aqueles que Deus separou. Como que se chama assim os remanescentes de Deus? Esse Deus, independente da igreja, esses 144 mil são os depois da tribulação, da grande tribulação. Se você ler o livro do Apocalipse lá, fala a respeito daqueles que chegaram com palmas nas suas mãos, chegaram com vestes brancas. Aí o povo pergunta, quem são esses? Eles foram salvos da grande tribulação. São os 144 mil, aqueles que são 12 tribos de cada tribo. As tribos E é citado assim. Então os nomes das tribos. Então, Você não jogar só eles são eles. Então, eles acreditam que esses 144 mil aí, né, que são eles. Mas na verdade não tem brasileiro aí no meio, né? Desses 144 mil não. Nós pertencemos a grande multidão lá, eu acredito. Na grande multidão que nesse ali havia gente de todas as línguas e de todas as nações. Aí incluiu todo mundo, mas esses 144 mil são as 12 tribos de Israel. Ou seja, os israelitas, né, que foram Isso aí tá em Apocalipse 7, né? A gente não pegou pra frente no capítulo 9 falar dos capítulos 1, fala que eles iam atormentar todos os homens, menos os que tinham o sinal de Deus na testa. Seriam 144 mil. Esses são marcados dele. Porque muitos vão para beijar nessa época. Muitos vão amaldiçoar a igreja dos outros. Por isso que vai ter praga sobre eles. Os 144 mil são os guardados. esses são sempre destinados, né? Então vai ter outros. Porque de certa forma, durante a tribulação, por um período de tempo vai haver essa convivência entre os que ficaram no arrebatamento, os desviados, né, e os judeus. Porque no segundo período da tribulação, no primeiro período, primeiros 3 anos e meio ali, a falsa paz, onde o anticristo vai chegar e vai fazer média com o pessoal, vai resolver aparentemente o problema da nação. Mas até então os judeus vão estar lá. Mas quando vier a grande tribulação, quando vier a tormenta mesmo sobre o povo, sobre a nação, e principalmente sobre os judeus, onde o anticristo vai querer varrer os judeus, vai querer excluir os judeus. E aí eles vão, mesmo assim, nesse período vai vir as pragas sobre os que ficaram no arrebatamento. Vai vir a praga sobre os que ficaram. Só que os judeus eles vão estar ali também. Aqueles gafanhotos com cabelo de mulher e tudo mais, então nós imaginando aqui umas. Aquilo é literal ou é uma coisa. Ou é algo simbolizando alguma potência mundial? Por exemplo, uma nação governada por uma mulher, por exemplo. Em vez de ser literal, um gafanhoto com cara de mulher, por exemplo, né? Que nem a Bíblia menciona. Esse Apocalipse dá para dizer que 90% simbologia, muita coisa simbólica. Existe um livro, já vai entrar nas nossas entrevistas. Existe um livro, Apocalipse, versículo por versículo, do Severino Pedro. Se quiser, eu posso fazer. Essa semana não, semana que vem eu passo para você no seu aparelho. Se quiser trazer um pendrive, eu passo para você no seu pendrive, você abre na sua casa. Tem o manual de escatologia, eu tenho também. E tem o Apocalipse, versículo por versículo, do Severino Pedro.
Se quiser eu passo para você. Semana que vem eu vou deixar aqui, no final dos O cursos. que é escatologia? Escatologia é o estudo do fim dos tempos, das últimas coisas. O significado da palavra. Escatologia é estudo do fim dos tempos. E então nas duas testemunhas, se eu ouvir falar das duas testemunhas lá, elas que vão vir, vão ressuscitar, vão estar pregando aqui durante o período de tempo, só ouvi falar, Apocalipse. Não vou entrar diretamente nesse assunto, porque senão Não dá tempo. Inclusive eu tenho uma pergunta aqui que ia gerar mais e nem vou fazer, mas já para a questão não é o assunto em si, mas a questão é as duas pessoas, que são as duas testemunhas. Algumas pessoas elas comentam que Elias e Moisés, as duas testemunhas, aqueles que não viram. Alguns falam a respeito de Moisés por causa dos sinais, bem semelhantes aos sinais que Moisés fez lá na saída do Egito. Mas na verdade se refere a Elias e a Enoque. Porque os únicos homens que não viram a morte foram Elias e Enoque. Moisés morreu. A Bíblia diz que o próprio Deus sepultou ele em morte. Ninguém sabe a respeito da sepultura, como diz lá no livro de Judas, na carta de Judas. Ninguém conhece. Estava lá o arcanjo, Satanás discutindo lá com o arcanjo a respeito do corpo de Moisés, sepultura de Moisés. Ninguém sabe. Porém, morreu. Deus falou para ele. Não ia morrer. Porém, Enoque e Elias, os dois foram arrebatados. Não viram a morte. A Bíblia diz que carne e sangue não entram no reino dos céus. Eles vão ter que passar pelo processo de morte. Jesus passou por esse processo. Esses estão diferentes, ressuscitou em carne, Jesus. Mas passou pelo processo de morte. Sim, fora o arrebatamento. Fora o arrebatamento, aquele que veio do pó, vai vir do pó. Fora o arrebatamento, isso aí. Senão vão ser arrebatados, privilegiados, vamos chamar assim. Amém? Amém. Então, semana que vem a gente continua aqui. Nesse trecho, nesse comentário. Até aqui tudo bem? Algum comentário? Só 9h17, já quase 9h20. Rapaz, Passou rapidinho hoje, graças a Deus. Então, irmãos, a gente lamenta assim, um pouco pelas pessoas que às vezes. E se perguntar uma coisa, irmãos, das pessoas que não vêm no culto de terça-feira durante a semana, eu só falo uma palavra, terça-feira, 8 horas. Porque eu acho assim muito, sabe, irmãos, eu acho muito aquela coisa, a pessoa chega atrasada, senta na janela e quer tomar ventinho. Né? É muito cômodo, irmão, você ficar na tua casa para depois você ser honrado, sabe? Eu acho muito cômodo. A mesma coisa, eu não faço nada para ser salvo, mas Jesus vai me levar também. Não significa isso, minha vida tem que estar pior diante do altar. Se nesse ano eu partir por outro caminho, o problema é meu. A Bíblia diz que as minhas obras vão ser apagadas, não vai ser lembrado mais. E o meu caminho vai ser outro. Então, infelizmente, posso viver 99 anos na presença do Senhor. Se lá depois eu cansar, falar, Senhor, não é para mim não, eu partir para outro lado. Eu vou para outro lado. Fazer caminhada, ali perto do centro esportivo, estava um SAMU parado ali. Então a mulher já estava caminhando e do nada ela caiu. Assim, não caiu no chão, chamaram o SAMU. Daí levaram ela tudo entubada lá. Ela ficou na UTI. Agora ela morreu. Hoje foi essa mulher. Não sei se você está sabendo. Eu sei que é parente ali da turma da vidraçaria. Agora que ele é, não sei. Assustou, né, velho? Não, eu obrigada. Você sabe que você tem, além dessa vida muito você tem que se preocupar. E essa é a coisa mais maravilhosa da vida do cristão. Imagina você fazendo caminhada com um somzinho ouvindo louvor. Pá, cara. Maravilhoso. Igual morrer na igreja. Você morrer durante o louvor, com as mãos levantadas, o coração ardendo ali, você. Sabe? Aqui às vezes. É por isso que a gente pior, que o Senhor nos deve nos nossos melhores dias. Se for nesse, puxa, maravilhoso. Coisa diferente. Senhorzinho, maravilhoso. Então, nem se Vem você cá. vai fazer velório em casa, né? Olha, você passa. De morte mundial. Tem um vídeo que eu vi na internet, o senhor ele tá no música e aí a pessoa sentando na frente. Ele tá assim, ó. Eu acho que foi ele, de cabelo branco. Isso, aquele carequinha, assim, ó. Aí ele assim, ó.
Há uns 15 dias atrás, o médico Tinha um acidente um tempo atrás, 2 pastores estavam dentro do carro, eles morreram, mas eles estavam agonizando de dor, mas em vez de eles ficarem acabando, os policiais disseram que eles estavam cantando corrida da harpa. Você viu? Ficou sabendo disso? Eles morreram cantando corrida da harpa. Raia. Mas como diz, a gente tem que pensar na vida, a gente tem que pensar na vida da morte, né? Então pode ser que a gente só fica pensando agora, ai, precisa isso, precisa daquilo, precisa disso. Quem quiser ganhar sua vida aqui, A gente tem que pensar no depois, Que nem né? Falar, você falou, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, né? Seja aqui, seja lá. A vida tem que a vida, né? não, mas tem gente que esquece da vida do lado. Porque tem coisas que não é vida. quem quiser é simples, aquilo que a gente ouviu o Juliano falar, que a própria Bíblia diz, aquele que quiser viver aqui, tá bom, vai viver, mas é perder a vida no outro. Porque na verdade não é viver aqui. Então, daqui desse dia só Eu vai sei que eu entendi esse tipo. Gente. Mas todo mundo vai morrer um dia, né? Então tem que estar preparado. Passar o resto da vida morto, hein? E aqui, quem recebe Se batata? fosse morto, já tava bom. O problema é passando lá Passar o resto da vida morto? Tá bom. Se fosse morto, entrar no esquecimento, não dava Tem nem. bastante igreja que Você quer muito morreu, receber acabou. batata? Indo pro destino certo e nunca vindo. Vira louco. Opa! Então, Deus mandou a vida pra mim. Você vai morrer, você vai vir pro céu. Ah, se Deus quiser. Nossa, que eu morra, eu estou feliz. Casou agora, faz pouco tempo que casou, né? Então, eu tava pensando aqui, ele vive 80 anos. Ele chega a 80. Falta 30 anos. Olha, Bota o coração vai pra ele. parece que a gente sente assim, na cidade celestial. Nossa, Porque Deus você sabe, chega um momento, ele dá uma olhadinha, assim, ó. Vamos morrer já. Escarnecedor. A gente tem palavra, mas no louvor a gente tem que falar, lá verei meu pai, lá verei minha mãe, mas depois não foi falando, lá verei meu Jesus com as Tem umas pessoas que palavras. conseguem segurar a idade, né? Vai Uma cantora chamada Rosemary, Não, que você já viu? Ah, Tem tá. 66 anos. Você está Você vê, vai ter problema. obrigado por seus anos. Mas que mulher é uma moça, ela deve ter uns 70 anos, não é possível. Pressão. A gente pequena, a Elizabeth Zavala tem uma que é segurada. Deus do que é maravilhoso. Mas é Maravilhoso maravilhoso. que Jeremias que diz. Tem aquelas O que coisas é que ela não maravilhoso para sabe, Deus? uma Nada. Um time de farinha aí, de massa de pão. mas aquela vontade que ela vai com 70 anos. Eles queriam de Lá carnaval. no Sesc comenta na administração do Renovou, Só o chassi do grilo. a respeito da adoração. Como é que nós vamos impressionar a Deus? Até o próprio desejo de adorar a Deus, Senhor. Deus põe o desejo de adorar a Ele no nosso coração. A gente pode impressionar a Deus com alguma coisa? Vou impressionar, Deus vai arrebentar. O desejo Ele não põe no nosso coração, sabe tudo que vai sair daqui? A gente já está tão roubando, teorizando. Falando lá sobre salvação que é de graça, né? A gente quando ganha alguma coisa, ela não é tão valorizada quanto você pagar o preço por alguma coisa. Quando você ganha, você não vai perder. Agora, quando você paga o preço por aquilo, é outra coisa. Você já leva diferente, né? É diferente. Agora, é de graça mesmo. Eu estava conversando com um amigo esses dias. Ele comentou assim a respeito do filho dele. Ele falou, eu tinha algumas dificuldades. Agora, provavelmente agora é outro. Ele pega alguma coisa assim, por exemplo, para mim custa tanto. Então você compra com o teu dinheiro, mas eu não trabalho. Ele fala, então a gente vai dando dinheiro para você aos poucos, você vai guardando. Se você guardar o dinheiro que o pai vai te dar, quando der um cantinho, você compra. Tem teu cofrinho lá. Tava bom ainda. Não, olha só. Não, ele não vai achar. Não, porque às E quem tem vezes. que trabalhar? Meu pai não pedia mesada pra ele queria dar uma cadeirada primeiro. Já dá uma cadeirada primeiro. Na mesada ele não Porque às vezes você fala até um dia, vai comprar no teu aniversário, vai comprar. Às vezes você fala até um dia, fica lá pintando no folhinha. E ele dava, ele guardava o dinheiro no cofrinho. Um dia dava 5, outro dia dava 12, outro dia dava uma moedinha, outro dia não dava nada, porque não deu para dar. Só para ele sentir quanto custa o negócio. Ficava 10, o dia dava 20, passava uma semana não dava nada. E aí, o dia que teve, ele contando direto para o nosso dinheiro, para ver quando chegava o valor de comprar o negócio. Aí quando chegou o dia lá, ele comentando,
uns brinquedos lá que ele queria. Aí ele falou assim, pai, eu acho que dá para comprar. Eu falei, tá. Agora você vai, procura o preço do lugar mais em conta, e aí a gente vai ver se vai dar para comprar mesmo, e aí dá para a gente fazer. E o menino vai, outro desafio, vai colocar o preço. O negócio de sentir, sabe, para quando ele estiver aqui, vai falar assim, buscou, ansiedade, desespero, que estou tendo procurando isso aqui agora. Ele começou a fazer os negócios assim, rapaz, sabe que esse negócio aí dá para ser. Ele disse que é muito barato. Lembrei de um filme que nós assistimos quando era criança, o menino que ia comprar uma bicicleta. Qual lembra desse filme, né? Daquele menino que ia comprar uma bicicleta, depois brincando de moedinha. Nossa, ele passava na sessão da tarde. Ele engraxava sapato, ele fazia um favor, ele foi brincando assim, aí quando tá perto de comprar a bicicleta, ele ia roubar tudo o dinheiro dele. Aí é filme, né? Aí depois a turma se juntou lá, as pessoas lá, e deu uma surpresa. É que nem quando ela falou que ia aprender a tocar teclado, ele colocou alguém para ensinar, e a Ana Paula, toda vez que ela olhava o teclado, ela chorava, sabe? Ela não sabe não. Quando a gente que é mãe, a gente chorar diferente, sabe? Porque o pai tem um sentimento de mãe, o filho é diferente. Até Deus reconheceu isso. É, bem diferente, eu acho que não tem comparação. Então eu vi a Ana Paula lá chorando, tocando o teclado sem ela aprendendo, chorava. Daí eu estava assistindo a Ana Paula falando, daí ela falou que os filhos dela eram a mesma coisa. Eu ia falar de música, tocar alguma coisa, os filhos dela começaram a chorar. Só que ela persistiu, até hoje ela persiste, né? Os filhos dela aprender e ser um grande músico, né? Eu falei pra ela, olha bem, vamos aprender com a Ana Paula, ela não. Vamos deixar que chore, mesmo que doa que doer. Mas é o futuro dos meus filhos que está em jogo. Eu não importa. Aprenderam violão É. na porta de casa lá, não saía nada. Para de tocar esse negócio aí, mano. Tá enchendo o saco. Nossa, vai doer na alma. Daí, nossa, hoje você. Quando a gente toca uma música um pouquinho mais difícil assim, aí sai, é legal. Aí você para com a boca aberta. Daí você. Eu lembro uma vez que. Hoje eu vejo a Ana Paula Eu falei, falando. nossa, tá tocando nada. Eu falei, ah, Mas é? eu não peço. A gente tem que se espelhar naquilo que tem coisas boas pra gente. A gente tem que pegar aquilo que é bom. É, a palavra diz, né? Pra colher o que é bom. É, porque plantar ali no coração da criança é difícil, não é facinho. Ixi. Não é A fácil. Bíblia diz que desde criança o ser humano tem tendência para o mal, né? Então cabe a gente aí. É ensinar o filho da gente é difícil. Por isso que muitas pessoas não fazem o preço de ensinar. E depois querem pedir para os filhos alguma coisa que não foi ensinado. Tem que ensinar dele. Comprou um brinquedinho didático, né? Põe uma televisão lá que diz que é didática, cultura. Eu tava vendo aquele castelo lá, Timbom lá. É pra criança, né? Agora chegou a hora da... Eu achei que deve ser alguma coisa. Feitiçaria! Olha só. Lá tem a hora da feitiçaria, como se fosse uma coisa que tivesse que fazer parte, né? Cai fora. Cai fora. Tem, ó. Parece uma beterraba, né? Eu já vi, já. A babá digital. Aí tem Babá na loja. melhor. Vamos lá. Tem sua mão assim, ó. Graças a Deus.
reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse capítulo 11, versículo 15.